E aí, galera, tudo bem? Vamos para mais uma questão, tá? Questão 58 aí do ano de 2014. Bom, vou fazer a leitura do enunciado, né? E aí a gente verifica o que pode ser feito. Em um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, a reta de equação y igual a menos 3 sobre 2x mais 3 intersecta o eixo das abscissas no ponto P, que é centro de uma circunferência que tangencia o eixo das ordenadas. O comprimento dessa circunferência é... Pessoal, a questão está trabalhando com o comprimento de circunferência, né? Ela quer saber o comprimento de uma circunferência. Então, para a gente determinar o comprimento de uma circunferência, nós utilizamos a expressão 2πr, né? Esse produto 2π vezes o raio, 2πr, dá para a gente o comprimento de uma circunferência, né? Ou seja, em outras palavras, o comprimento depende do raio. Para que eu calcule o comprimento, eu preciso saber o valor do raio. Então, nós precisamos buscar aqui no nosso enunciado qual é o raio dessa circunferência, certo? Você pode observar que o enunciado ele traz as informações bem resumidas, né? Então, para que a gente tenha uma visão melhor dessas informações, vamos esboçar o gráfico, né, da reta e da circunferência, e aí a gente consegue, eu acho que, verificar melhor o que está acontecendo, né? Bom, aqui a gente tem eixo Y e eixo X. E vamos lá. Inicialmente, bora começar pela reta, né? A nossa reta, ela está na forma, ela tem a sua equação dada aqui pra gente na forma reduzida. Então, para que eu esboce o gráfico, basta eu olhar o coeficiente angular e o coeficiente linear. Qual é o coeficiente linear dessa reta? O coeficiente linear é 3. Isso significa que ela toca o eixo Y no ponto 3. Beleza. Qual é o coeficiente angular? O coeficiente angular é menos 3 sobre 2. Ele é negativo. Isso significa que ela tem inclinação para a esquerda. Ou seja, ela está dessa forma aqui. Tá? Esse é o esboço da nossa reta. O ponto P, ele é o centro... O ponto P, ele intersecta o eixo das abscissas, né? Ele pertence a essa reta e ele está intersectando o eixo das abscissas, o eixo X. Ou seja, né, ele é este ponto bem aqui, ó. Esse é o nosso ponto P. Bom, esse ponto P, ele também é centro de uma circunferência que tangencia o eixo das ordenadas. O que significa tangenciar? Tocar somente em um ponto. Né? Você tem a circunferência e ela toca aquela reta ali em somente um ponto. Nesse caso, como o nosso ponto P, que é o centro dessa circunferência, está sobre o eixo X, né? E a nossa circunferência ela é tangente ao eixo Y, a gente vai ter ela mais ou menos dessa forma aqui. Tá? Então, não está preciso, né? É só um esboço, mas a gente tem uma coisa dessa forma. Bom, o que a gente quer dessa circunferência primeiro, que foi acertado aqui do lado? Nós queremos o raio, que é essa medida aqui, né? Nós queremos a medida do raio. Pessoal, seguinte, como que eu calculo a medida do raio nesse caso? O que é o raio, afinal? O raio, lembrem aí, é a distância entre o centro da circunferência e uma extremidade, né? Um ponto que está na extremidade. Como a nossa circunferência ela é tangente ao eixo Y e o centro dela está sobre o eixo X, significa que, né, sempre que acontecer uma situação desse tipo, a tangência dela está aqui na origem, tá? No ponto 0, 0. Então, se eu encontrar as coordenadas desse ponto P, que tem coordenada x0, por ele estar em cima do eixo x, eu consigo determinar o raio, porque aí basta eu calcular a distância do ponto até a origem, certo? Feito isso, né, feitas essas considerações, a gente consegue agora desenrolar melhor a questão. Por quê? De novo, o nosso ponto P, ele pertence àquela reta, não pertence?
Então, eu vou colocar dessa forma aqui, tá? Só para ficar um pouco mais claro, tá? O ponto P, que tem coordenada x0, ele pertence à equação, ele pertence à reta que tem essa equação aqui, ó, y igual a menos 3 sobre 2x mais 3. Isso é o que está falando o enunciado, tá? Como ele pertence à reta que tem essa equação, ele satisfaz a equação dessa reta, tá? Então, se eu substituir as coordenadas daquele ponto na minha equação, a igualdade vai ser mantida, tá? Então, é isso que a gente vai utilizar para responder. Como no meu ponto, né, o y é igual a zero, você consegue observar aqui, basta que eu pegue y igual a zero e substitua na equação, tá? Aí eu vou encontrar o valor de x do ponto. Então, bora fazer isso, tá? Então, para y igual a zero, eu vou ter uma situação desse tipo, tá? Ó, cheguei numa equação, né, primeiro grau, basta eu resolver essa equação que eu vou ter a coordenada no meu ponto P, a coordenada que eu quero. Eu vou passar esse termo aqui, né, menos 3 sobre 2 x para o primeiro membro. E aí, eu posso passar esse 2 multiplicando, né? Quanto que dá 2 vezes 3, pessoal? Dá 6. Né? E vou passar esse 3 dividindo, então vai ficar 6 sobre 3, que é 2. Né? Isso significa que o meu ponto ele vai ter essas coordenadas, tá? Deixa eu apagar aqui para a gente substituir, né? Para a gente inserir aqui essa informação e aí ficar mais próximo da resposta, né? Ó, o nosso ponto ele tem coordenada 2, 0. Beleza, como já foi dito, para eu determinar o raio, basta eu calcular a distância da origem até este ponto, né? Que é o centro. A gente consegue observar, a gente não precisa fazer conta, né? Só olhando como é a origem e o ponto está sobre o eixo, a distância é de 2 unidades, né? 2 unidades de comprimento. Bom, nosso raio, 2. Nosso raio vai ser 2. Bora apagar aqui essa interrogação e colocar o valor do raio encontrado. O raio é 2. Encontrei o raio, eu encontrei o comprimento, porque é só eu substituir. Olha, bora calcular o comprimento aqui do lado. Comprimento, que é 2πr, né? O comprimento ele vai ser 2πr, então o comprimento é 2 vezes π vezes 2. Bom, vamos multiplicar os números, né? 2 vezes 2 é 4, então eu obtenho o comprimento igual a 4π. Bora lá nas alternativas e verificar qual é a resposta correta. Note que o comprimento aqui que a gente vai marcar, né? A alternativa que a gente vai marcar é a letra A, comprimento igual a 4π. Então, pessoal, essa não é uma questão difícil, tá? O que eu aconselho que você treine? Fazer esboço de gráfico, tá? Porque aí você consegue ter uma visão melhor do que está acontecendo, né? E treina até retirar informações de gráfico, que tem muitas questões que cobram isso, tá bom? Você vai ser dado um gráfico e você vai ter que tirar as informações dali. Bom, então a gente fica por aqui, né, no vídeo. Acompanhe os próximos, né, para as outras questões e se inscreva e curta e compartilhe o vídeo, né, com os colegas. Então, até a próxima.